para manifestar uma preocupação e fazer um alerta e um protesto. Eu quero falar sobre a retomada da inflação. Eu tenho andado muito pelo interior do meu estado e conversado na capital. E de 3 meses para cá, as reclamações da população pela retomada da carestia vem se acentuando. Cada semana que passa, ouço uma quantidade maior de pessoas falando que já não compra mais hoje o que comprava ontem com o mesmo dinheiro. Ontem saiu uma pesquisa, foi divulgada uma pesquisa por um instituto de renome nacional falando da popularidade do presidente, que se mantém, e de um dado que, para mim, como brasileiro, é extremamente preocupante. Fala do temor dos brasileiros com relação à volta da inflação e o descrédito da população do Brasil com relação às medidas que o governo está tomando contra a retomada da inflação. O brasileiro, portanto, está temeroso da volta da inflação e está descrente das medidas que o governo está tomando contra a retomada da inflação. Senhor presidente, essa questão me preocupa muito porque a maior conquista da política do Brasil, das instituições político-partidárias de ontem e de hoje, foi a estabilização da economia com a redução da inflação a níveis de 4, 5, 6%. Eu, quando fui governador, de 82 a 86, depois de 90 a 94, eu cheguei nesses 2 períodos a enfrentar a inflação de 20% ao mês. Era um fantasma para mim a correção salarial, a indexação a que eu me obrigava como governador dos salários para evitar o caos na vida dos funcionários públicos. O reajuste trimestral que eu concedia e concedi do começo ao fim e paguei em dia do começo ao fim, era uma coisa angustiante, porque era uma tomada de posição corajosa você reajustar em 60% o salário do pessoal em 3 meses e esperar que a arrecadação fosse suficiente para você poder pagar. Essa foi uma angústia que eu vivi, a inflação alta, a hiperinflação. E o Brasil, com o Plano Real, conseguiu estabilizar a inflação. Só que, e nós quantas vezes falamos nessa tribuna, a taxa de juros alta, a carga tributária, isto tudo vem impedindo no dia a dia que brasileiros façam investimentos no setor produtivo, de forma que a massa salarial, que cresceu, é verdade, e porque a inflação foi contida, e porque o salário mínimo pôde crescer, as pessoas passaram a dispor de poder de compra para comprar. E porque a inflação foi contida, compravam também porque o crédito existia para pagar em até 100 meses. Muito bem. Com crédito e com massa salarial, as pessoas passaram a comprar. Só que para comprar essa inflação era preciso que houvesse produção em níveis suficientes. E aí foi o que ocorreu. Senador Eliseu, Vossa Excelência, que foi ministro da Fazenda, sabe muito mais do que eu. Inflação é produto de oferta e procura. Quando a procura é maior do que a oferta, você tem inflação. E para você equilibrar a oferta com a procura, você tem que fazer investimentos. O Brasil, com a taxa de juros que pratica e com a carga tributária que cobra, desestimula permanentemente aos investimentos nos níveis em que eles deveriam ocorrer. Ocorreram investimentos? Ocorreram. Mas nos níveis em que eles deveriam ocorrer, claro que não, que portanto não, que a inflação voltou. E aí está o Brasil apavorado com a inflação. Muito bem. Essa é uma preocupação que nós temos como brasileiros, é uma constatação que está ocorrendo. Evidentemente que o Palácio do Planalto deve estar muito preocupado, porque isso atinge em cheio a popularidade do presidente. Atinge no atacado, porque isso mexe com a qualidade de vida do Brasil, dos brasileiros, que estão satisfeitos da vida pelo fato de poderem estar comprando o liquidificador, o rádio, a televisão, até o automóvel que nunca puderam comprar no passado, e é produto de uma coisa chamada inflação sob controle. Com financiamento para pagar em longo prazo, com taxa de juros baixa, equivalente à inflação. E isso tudo nós estamos correndo o risco pesadíssimo de perder. Muito bem.
A economia e os economistas e as editorias econômicas, o jornalismo econômico do Brasil melhorou como, creio que em nenhum país do mundo. Os editores econômicos, os jornalistas formados e adestrados em fazer análise econômica no Brasil são de padrão absolutamente primeiro mundo. E nós temos um órgão chamado IPEA, que é o grande farol, o grande elemento sinalizador no acompanhamento dos índices da economia para que os ajustes sejam feitos e que a população do Brasil, de forma transparente, possa acompanhar, os analistas econômicos possam fazer suas análises e as correções de rumo possam ser cobradas ou sugeridas ou exigidas em função da transparência do processo. Senador Romero Jucá, leva um recado para o presidente do IPEA. O IPEA sempre foi vinculado ao Ministério do Planejamento. Mudaram agora para o CEALOPRA. Não entendi por quê. O IPEA está anunciando que vai suspender a divulgação trimestral da Carta de Conjuntura, que desde 1980, de 3 em 3 meses, é publicada. Com os dados, senador Geraldo Mesquita, os mais fidedignos da economia brasileira. Para que o Brasil tome oficialmente conhecimento de como é que anda a economia. A massa salarial, o poder de compra, a inflação, a projeção para o futuro, para que a economia seja uma coisa entendida pelos brasileiros, seja partilhada por aqueles que se preocupam e que têm preparo para se preocupar com a economia e as opiniões possam ser dadas. Na medida em que a conjuntura econômica do IPEA não vai ser mais divulgada, o farol apaga a luz. O farol que conduz os navegantes à discussão, ao debate e ao melhor rumo, se apaga. Com medo de quê? Não sei de quê. Agora, eu sei o que é que pode acontecer. Senador Geraldo Mesquita, na medida em que essa carta de conjuntura seja sonegada aos brasileiros, vai se fomentar a especulação financeira. Na dúvida, o especulador financeiro vai jogar. E quem vai ganhar? A economia? Com certeza não. Os especuladores. Os ganhadores com oportunidades. Os ganhadores de ocasião. Os que ganham dinheiro e com esperteza. Estamos vivendo, senhor presidente, um momento difícil, complicado, em que nós, brasileiros todos, temos aqui sugerir atitudes, posições no combate à inflação. Temos até que colaborar com o governo, exigir que o governo baixe isso, eleve aquilo, mas baixe sim. Agora, nos negar a informação preciosa que o IPEA desde 1980 divulga de 3 em 3 meses, é querer, além de queda, coice para o Brasil. Porque vai facilitar a especulação financeira em cima da dúvida. O que eu gostaria, portanto, a par de manifestar a minha enorme preocupação com a retomada da inflação, da carestia do custo de vida, é solicitar às autoridades do governo que desautorizem aí o presidente do IPEA com essa história de não informar mais de 3 em 3 meses a conjuntura econômica com a divulgação da Carta de Conjuntura. A Carta de Conjuntura é um patrimônio da sociedade brasileira. A Carta de Conjuntura é um patrimônio da sociedade brasileira que não pode ser sonegada. Eu gostaria de que o líder do governo, que está presente e que me ouve, levasse este apelo e este protesto que faço em nome do povo do Brasil.